Olá pessoal, iniciamos mais um episódio do podcast Nova FURB. E hoje nosso convidado, egresso do curso de Ciências Contábeis, o senhor Adelino Sassi, líder educador, escritor, diretor de negócios do sistema AILUS, conselheiro de administração certificado pelo IBGC, conselheiro de inovação certificado pela GoNew e investidor anjo em startups com SC Angels e assim por diante. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é uma honra estar aqui com você e com você, né, Christian? E a gente poder conversar um pouco sobre essa conexão com a universidade, que para mim sempre foi meio paixão, assim. A gente não consegue esquecer nunca de onde a gente fincou, de fato conseguiu, sabe, alavancar a vida e a carreira da gente, né? Então, muito legal estar aqui. Seja bem-vindo, é um prazer, o prazer é nosso. Prazer é nosso também, né? Prazer, galera. Eu acho que essa palavra paixão, ela ilustra muito a ideia do próprio podcast Nova FURB e o que a gente constrói aqui dentro na universidade também, né? Conhecimento, técnica, mas também muita paixão para a gente conseguir ir além. E acho que inovação, a gente vai tentar falar um pouco sobre isso. Tem muito a ver com essa paixão também, né? Com essa vontade de fazer, de mudar. E nada melhor do que conversar com o Adelino, né? Que é um cara que sempre, pelo menos a minha percepção, sempre colocou muita paixão e muita transparência nos processos que participa, né? E aí eu já queria, Carol, se tu me permitir, já começar com essa provocação, Adelino. Como é que foi para ti essa paixão, essa inovação e a provocação da tua profissão e da tua cidadania dentro dessa universidade? Bom, quando eu cheguei em Blumenau, eu nunca imaginei que eu ia estudar na universidade. Eu nem sabia o que significava isso, gente. Eu vim lá da roça. E aí, de fato, conhecer a universidade, para mim, foi um mistério, assim, foi um negócio bem diferente, assim, né? E, com certeza, a universidade mudou a minha vida, né? Ela fez eu pensar diferente, ela me provocou a sonhar com coisas que eu nunca pude sonhar antes. E esses sonhos, eles foram se tornando realidade. Porque, na medida que eu ia avançando na universidade, eu podia sonhar com coisas novas. Eu enxergava coisas novas, porque tem coisas que você não enxerga, que você não vê, enquanto você não consegue construir esse teu conhecimento e partilhar ele com uma outra pessoa. Porque essa troca, sabe, Cristina, ela para mim, é o ponto mais importante do processo de inovação. Porque senão a gente fica lá debaixo do chuveiro, às vezes tem um monte de ideia, tem um monte de palpite, ou corre, cada um tem sua forma de refletir. Mas enquanto você não compartilha isso em algum lugar, e alguém te faz alguma pergunta adicional para te provocar, para tu evoluir o teu pensamento, e a universidade é esse lugar, sabe? A universidade, ela te faz as perguntas, ela te traz elementos para que você consiga, de fato, evoluir o teu pensamento e, então, romper o status quo daquilo que você normalmente estava vivenciando. Por isso que eu gosto muito de lembrar da roça. Porque eu nunca imaginei que existia esse outro mundo, né? E a universidade me oportunizou a ver isso e ver as coisas de uma forma totalmente diferente. E viver a inovação. Eu vivo a inovação. Desde sempre, desde o início. Porque assim, essa coisa... Eu sou muito inquieto, né? Assim, inclusive, muitas vezes as pessoas dizem que às vezes eu vivo muito fora do chão, assim, né? Mas eu tenho convicção de que a gente precisa ter os pés no chão para que a inovação saia do lugar também. Porque é muito fácil você ter ideias e não conseguir concretizar elas. E que nunca depende só de ti, né? Depende de um conjunto de pessoas também, sempre, né? Porque assim, você não faz isso sozinho, né? No próprio processo de concepção da ideia ou do processo inovativo. Mas para trazer ele, para ir além daquilo, você precisa de contexto, você precisa de conhecimentos diferentes, diversos, né? Ali você leu que eu sou investidor em startup. Tem 3 personagens sempre que a gente precisa de uma startup, né? A pessoa que tem a ideia, ela tem que ter uma ideia consistente. Alguém que sabe cuidar de gerir as pessoas dentro desse processo e cuidar muito bem dessas pessoas. E alguém para cuidar do caixa, né? Do dinheirinho, do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, porque senão nada acontece, né? Então precisa pelo menos de alguns elementos aí fundamentais para isso, né? E é interessante uma certa contradição, né? Porque quem está na operação, às vezes a paixão contamina, né?
e quer botar dinheiro, quer valorizar, quer coisa, mas às vezes o caixa não permite. Isso. Né? Então, assim, é interessante esse equilíbrio, essa separação entre a paixão da operação e alguém no caixa para poder também ter o pé no chão para dizer quando não, né? Por isso sempre tem que ter 3 CPFs na história, assim, porque dificilmente você tem estudo na mesma pessoa, né? Então é fundamental esse contexto. E aí volta a conectar com a universidade, né? E quem te ajuda a trazer esses contextos e essa solidez dessa formação, ou pelo menos para você conseguir ter clareza de onde você quer chegar e de onde você... São esses elementos que uma universidade, uma escola, um centro de formação traz para ti, né? Então, isso é fundamental nesse contexto. São os conhecimentos que a universidade fornece para ir te construindo, né? Isso. E aí basta a gente aceitar essas informações, agregar, saber aproveitar a oportunidade, né, com essas informações. E como vocês estavam falando, não se faz nada sozinho, né? São várias mentes, várias pessoas com diferentes experiências, com diferentes ideias para chegar naquilo que vai ser viável e realmente vai ter sucesso. Né? Ninguém inova sozinho. Ninguém inova sozinho e, sabe, é muito engraçado esse processo, né? De você olhar para o... Assim, de repente alguém vê o que você nunca viu. Inovação acho que é um pouco isso, assim, né? É alguém que olha para esse copo da água e vê uma outra coisa. Eu acho, pelo menos, que é um copo com água dentro, né? Mas pode ser que tenha uma outra pessoa que olha para isso aqui de outra forma e vê outra coisa aqui. E é a partir desse momento que começa o processo de inovação, né? A partir do momento que alguém olha para algo e vê ali uma nova oportunidade. E talvez é interessante porque isso seja ensinável, né? Esse comportamento. E talvez seja um dos grandes papéis da universidade, sempre provocar as pessoas a entender que é um copo d'água, mas nunca deixar de perguntar o que pode ser além disso. Sim. Também, né? Porque se isso vira um comportamento, tu consegue... muita gente tá com esse olhar. E às vezes é só um copo d'água mesmo. Sim. Mas a pessoa pode ter curiosidade de perguntar, e se? Né? E talvez, como melhorar né? esse copo d'água? Exato, como facilitar? Como aprimorar, né? Que é a história da inovação, né, Carol? Incremental ou inovação disruptiva também, né? As duas coisas são importantes. E às vezes não inovação também. Ou seja, a gente estava falando no início, eu preciso produzir, eu preciso ter uma situação de produção na indústria, por exemplo, enfim, que não é inovação. Ela incorporou inovação, mas a partir daquele momento ela precisa produzir e atingir as metas, né? Então, esse equilíbrio entre inovação disruptiva, inovação incremental e produção e entregas, que às vezes não é simples também, né? Você lembra de uma coisa muito importante, assim, né? Quando você inova dentro da organização, né, que está lá, né? Então, assim, a gente fala de intraempreendedor, mas tem esse intra-inovador também, né? Eu não sei nem se essa palavra existe, né? Inventamos agora. Inovação. Então, assim, você permitir espaços seguros dentro da organização para que a pessoa possa experimentar coisas diferentes é fundamental, né? Nem sempre isso é fácil. Se você tem dentro da tua organização uma cultura de medo ou de não permitir erro, né? Porque se você tem um estilo de compliance, e isso às vezes acontece em muitas organizações, né? Onde o compliance é tão rígido, a norma é tão fechada que se você fizer alguma coisa fora daquele quadrado, você então tem uma punição ali, né? Que às vezes é só uma punição velada, né? Não é uma punição efetiva, mas esse cara ali, sei lá, ele não me ajuda muito, ele fica pensando coisas que não me ajudam aqui no dia a dia, né? Então, a empresa precisa disso, desse H1, né? Do primeiro horizonte ali, do dia a dia, para que, será que não fica melhor o copo do lado de cá? Porque daí eu sou destro e pego o copo mais rapidamente aqui, né? O copo hoje vai ser o alvo aqui da nossa conversa, né? Então, assim, eu melhorei o processo. Talvez foi só uma melhoria de processo, mas é uma forma diferente de fazer as coisas, né? E aquilo que a gente conversava antes, Christian, tem muito a ver com essa coisa, assim, né? Às vezes a empresa ela precisa criar outros espaços também, para pensar além daquilo que não é o comum do dia a dia da organização, porque senão é sempre a última linha, né? Resultado, produtividade, entrega, performance.
Então, precisa ter um espaço onde talvez você permita pensar além, né? Para olhar um pouco para o ano seguinte, para daqui a 2 anos. E por que não daí disrupção, troca de portfólio de produto, sabe? Até sair uma nova empresa de dentro da tua empresa, né? Então, uma spin-off ali, né? Surgindo dentro da tua organização, pode permitir, assim, que a empresa vá muito além daquilo que é do dia a dia. Então, cada empresa, cada organização tem que achar o seu jeito, né? Porque a gente não inova só fora da organização. Eu acho que, inclusive, a maioria das inovações acontecem dentro das organizações. A gente acaba dando mais visibilidade àquilo que acontece, às vezes, num centro de inovação, onde você tem várias startups diferentes atuando. Ali, às vezes, você só cria um espaço seguro para esse tipo de negócio, né? E tem uma empresa por trás fazendo um investimento, né? Então, que, de novo, é o caixa, né? Sim. E que exige segurança, né, também, e menos risco, né? É isso. Existe alguma fórmula para estimular essa cultura de inovação que a gente possa trazer, que já é talvez implementado numa indústria, numa empresa, e que possa ser trazido para a universidade? Eu acho que, assim, não sei se tem uma fórmula única, né? Mas, assim, com certeza a fórmula está ligada diretamente às pessoas. Qualquer fórmula, se você achar um jeito da pessoa olhar para isso de uma maneira diferente, ou de você criar contextos e espaços que permitam isso. Uhum. E esse contexto talvez possa acontecer dentro da própria universidade, né? Porque a universidade ela permite isso, ir além, né? Por isso, sim, a universidade é normalmente conhecida por um lugar de pesquisa, né? Porque lá é permitido pesquisar algo que talvez não vai ser... É muito mais um experimento mesmo, né? Às vezes, isso na empresa, isso não é possível, né? Ou você tem outros espaços onde você não tem a organização suficiente, o conhecimento suficiente para te trazer o apoio, né? Na universidade, você tem os professores que podem te orientar, você tem ali algumas pessoas que têm conhecimentos que podem agregar valor. Mas, com certeza, assim, a questão está muito mais ligada às pessoas. Então, se você criar, ou a sociedade perceber que ela pode confiar naquele lugar, ela vai ocupar esse espaço, né? Inclusive, né, a gente tem um pouquinho mais de história, né? A criação da FURB, eu não sei quantos anos tem, 40? 64. 60 anos. 60. Esse ano. Nossa! Esse ano. Então, assim, quando foi criado lá, acho que foi o curso de economia, que foi um dos primeiros cursos, né, que foi criado lá, né? Uhum. A Blumenau se transformou a partir daquele momento. Não só Blumenau, o entorno de Blumenau se transformou. Aquilo que era uma cidade que talvez não tivesse nem muita possibilidade, por que Blumenau é diferente de outras cidades que não têm universidade? Porque se criou um espaço seguro para determinadas coisas, para o pensamento poder evoluir. E aí, claro, isso se conecta direto com o processo de inovação, porque como é que tu vai inovar alguma coisa se você não agrega conhecimento a esse negócio? Não tem, né? Pessoas sendo estimuladas a pensar, a refletir, né? Isso. A buscar. Essa motivação que eu acho que é importante. São seres humanos, é ali que está a chave. Uhum. Né? Mas como estimulá-los? Como fazer com que eles se empolguem, dê aquele brilho no olhar, assim, e enxerguem a inovação, ou se empolguem com a possibilidade de poder inovar? Uhum. É uma motivação diária, né? Acordar de manhã pensando nisso, não é? E o Adelino colocou uma coisa que eu acho importante, né? Um espaço seguro, assim, porque a gente estava conversando em outro momento com um convidado também sobre o quanto a gente, não só Blumenau, mas o Brasil, tem problema com o CPF, com a pessoa que fale várias empresas, que falha, que por algum motivo não consegue levar a empresa à frente. Nos Estados Unidos, Europa, é comum 2, 3 falências, né, até obter sucesso. É natural. E aqui a impressão é que as pessoas elas olham atravessado para quem faz isso, né? E aí as pessoas se sentem amedrontadas mesmo de errar, de arriscar e de errar, né? Como é que tu, ligando com a questão da Carol, da inovação, do estímulo à inovação, como é que tu enxerga isso em Blumenau e na nossa realidade, Adelino? Eu acho que a nossa cultura anglo-saxã, e claro, tem aí uns italianos muito ferrenhos por aqui também, né? Acho que ela traz essa dificuldade, né? De a gente não se permitir o erro, né? Isso atrapalha um pouco, né? Isso com certeza não
não ajuda muito nesse processo de inovação. E por isso é preciso criar contextos e estratégias para poder fugir disso. Né? Então, no Brasil, eu quebrei 2 empresas, gente. Mas, fiquem tranquilos, eu paguei todas as minhas dívidas. Né? Mas eu trabalho há muito tempo no cooperativismo, mas trabalhei em muitas outras organizações para que me permitisse experimentar coisas diferentes. O que permite a gente criar outras coisas. Então, eu fui presidente do Hospital Santa Catarina até recentemente. Eu usei lá no Hospital Santa Catarina e o que eu uso no Sistema Ailos é totalmente diferente. Lá, no Sistema Ailos, a gente usa um modelo de gestão totalmente diferente do que eu utilizava no Hospital Santa Catarina, que é mais no modelo de psicologia positiva, por exemplo, lá no hospital, né? Lá no Sistema Ailos a gente usa mais OKRs, usa mais outros modelos de gestão que permitem, é mais cartesiano, assim, não é que... assim, a psicologia positiva é só uma base, né? Mas você tem que ajustar resultado, você tem que entregar, mas é uma conexão muito ativa com o paciente. Né? E isso vai gerando insight para você. Você buscar esses diferentes conhecimentos, essas diferentes oportunidades. E eu estimulo a cada um que está nos vendo, né? Eu acho que, inclusive, isso aqui é um processo muito bom, né? Para a gente provocar a sociedade, para sair desse... Já que temos uma cultura mais que não permite erro, então, procura te conectar com coisas diferentes, com coisas que você talvez não... você consiga controlar o risco desse processo, né? Comer comidas diferentes, né? Você também pode... livros diferentes, ler, né? livros totalmente diferentes, né? O pessoal se impressiona com os livros que às vezes eu leio, né? Que tem nada a ver com as coisas do dia a dia, né? Você experimentar coisas diferentes, conhecer culturas diferentes, ter curiosidade, ser curioso. Ser curioso sobre por que no México você lida com a morte tão diferentemente do que aqui no Brasil. Né? Não vamos falar disso aqui agora, mas quem tem curiosidade vê lá como é que é no México. É totalmente diferente. Mas é importante, né? Porque parte dessa base que a gente busca é construir momentos de felicidade. E trabalhar demais faz mal. E se exigir demais faz mal. E lidar mal com a morte também faz mal. A gente precisa debater mais abertamente essas questões, né? Socialmente e culturalmente, né? Então, quando você se permite esse experimento diferente, você tem uma outra mente. Você muda a tua relação com a sociedade, você muda a tua relação com o teu dia a dia e você muda a relação com o teu trabalho, né? E, claro, com a forma como você concebe os negócios e as soluções do dia a dia para aquilo que você acredita que pode entregar algo diferente para a sociedade. Que no final, né, gente, inovar para quê? Para quem, para quê, né? Para quem? É sempre de novo. Antes eu falei que as pessoas que fariam a diferença no processo de inovação. Mas se isso não servir para alguma outra pessoa ou para você mesmo, qual o benefício desse processo? Né? Então, você inovar sem ter assim, um propósito claro. Né? Antes eu falei de startup. Por que precisa do cara que sonha a inovação sempre junto na startup? Porque se ele sair, acabou o sonho. Inovar é um pouco sonho, né? Eu acho que é um pouco sonho. Ai, com certeza. Né? Um pouco não, é muito, né? Tem que ter. E o que é a vida sem um sonho, né? Essa energia de acreditar em algo e até o fim para mostrar que dá... Isso. Às vezes ter que moldar, né? Mudar um pouco o caminho, mas sabe onde quer chegar. E por isso a universidade. De novo, ou espaços onde você pode ter outras pessoas que vão contribuir contigo, né? Para que você possa, então, às vezes, ajustar o teu sonho. Porque o sonho, às vezes, não é aquela solução em si, mas aquilo que você vê além daquilo. Porque, assim, inovar só por dinheiro, gente, não funciona. Eu não vi ainda. Se um dia tiver um exemplo, me fala. É cansativo, né? E chato, né? Só por dinheiro, né? Parece que depois cansa. Eu vou fazer um negócio aqui porque eu vou vender. Quantos professor pardal a gente tem no Brasil, no mundo afora, aqui em Blumenau, nas cidades próximas aqui. Tem um monte de gente que tem uma garagem cheia de coisa, né? Ou dentro de casa, né? A pessoa que vive contigo às vezes até se incomoda que aquilo vai tropeçando por cima, né? Mas
a pessoa, ela exercita o seu processo de inovação ali, naquela marcenaria, naquele papel, naquele documento, naquele gráfico que ela gerou, até num PowerPoint, às vezes, né? Você faz uma coisa totalmente diferente, né? Agora, experimentando inteligências artificiais diferentes, né? Por que você experimenta tantas diferentes? Para experimentar o diferente, o novo, aquilo que faz mais sentido para ti, se né? encaixa melhor. Então, é por aí que se faz o processo de inovação, né? E é no dia a dia, né? É no dia a dia. O tempo todo. E se a gente for estimulado essa cultura, eu acho que como a inovação ela te estimula, te dá essa energia que é sempre uma provocação, né? De querer fazer algo, e aquela empolgação que dá. Se a gente tivesse, acho que teriam mais pessoas felizes. Eu de uma acho que forma sim. indireta, as pessoas seriam mais empolgadas, mais motivadas com aquilo que fazem diariamente. Né, a gente pode retomar Chaplin, né? Lembra do Tempos Modernos, do filme, né? Na universidade a gente viu muito esse filme. Talvez hoje em dia não se passe mais e eu não estou tão atualizado assim. Mas que sonho era... Como é difícil uma pessoa que não pode pensar em melhorar o seu próprio processo onde está. Como é difícil isso? Por que você tem tanta dificuldade em reter pessoas, por exemplo, numa central de atendimento? Num saque. Porque se você não permitir que essas pessoas possam ir além daquele espacinho que está ali, se você não abrir a possibilidade dela pensar, mas como é que eu poderia melhorar esse próprio processo aqui parece tão simples. A experiência, né? A pessoa interagir com a experiência, né? Isso. Só o repetitivo, a pessoa cansa, né? Não é nem pelo salário, né? Mas então, se você está num ambiente que te permite, a tua conexão com a entrega fica muito maior. Porque você pensa a todo momento em como você pode melhorar aquele processo, como você pode mudar alguma coisa na vida da tua família, na vida da sociedade, na vida da igreja, na vida do hospital, na vida da rua, né? Se você olha para a tua rua e vê ela suja, às vezes o processo de inovação é, criar um grupo no WhatsApp e pedir para todo mundo ir para a frente da sua casa, né? Pode ser uma coisa tão óbvia, mas talvez no dia seguinte a rua esteja limpa, né? Não tem, às vezes é bem simples. E é interessante, tu falou que foi presidente do Santa Catarina. A gente entrevistou aqui o CEO da Renal Vida. Eu encontrei na Rota de Lazer esses dias um dos diretores do Hospital Santo Antônio. E interessante, assim, todos os três trabalhando com inovação, com modernidade, com metas, buscando humanizar o processo, mas com eficiência, com efetividade também, tecnologia, né? Achei... Por isso que Blumenau em termos de eixo econômico e inovação, é uma das referências nacionais em saúde também, né? Internacionais. Internacionais, exato. Vamos pegar esses dois, né? O Renal Vida, eu sou parceirão lá, um dos livros que eu vendi, todo o resultado do livro foi para o Renal Vida, né? Eu sou parceiro lá. Se você visita aquele espaço, gente, e se você pensa como era a Renal Vida há uns anos atrás, é pura inovação. E o processo de inovação ali está em pensar na própria solução. Porque se você disser, mas eles tinham dinheiro para fazer aquilo? Não tinha. Mas também não tinha medo, né? Isso, né? Então, ele com certeza contou para vocês como foi que surgiu esse negócio, né? Então, assim, eles romperam um modelo que tudo tinha que ser assim, mais ou menos, assim, meio improvisado. Você vai lá, tem qualidade de atendimento, as pessoas têm assim, um atendimento fantástico. E se você olhar o Santo Antônio, pensa o Santo Antônio há 10 anos atrás. Meus filhos nasceram lá no Santo Antônio. A rouparia era emprestada de outros hospitais, né? Aquilo que meus filhos foram enrolados, a roupa que a minha esposa recebeu era de outros hospitais. Vai lá ver a hora, né? Vai lá ver a obra que eles estão fazendo, vai ver o que eles produziram. Aí você vai dizer, mas é o trimania ou qualquer coisa assim. Não, é um processo de pensar de outra forma, porque antes não tinha. Então eles tiravam dinheiro antes, né? Era tudo. E assim, eu me lembro de várias formas eles arrecadar fundos. E ainda a necessidade continua. O Estado precisa apoiar, o município precisa apoiar, mas tem outras soluções que permitem pensar diferente. E entregar uma saúde para toda a região, né? Porque o Hospital Santo Antônio é praticamente o nosso hospital regional, né, gente? Sim.
pô, não adianta a gente se iludir, né? Esse é o nosso hospital regional. Enquanto não tiver outro, é esse aí. E tem várias iniciativas, mas ainda é o Santo Antônio que é o principal player desse negócio por aqui, né? Então, inovação, ela vai muito além daquilo que você enxerga, simplesmente, né? E precisa ter gente para fazer isso, né? Para fazer perguntas. Então, por que não tem o dinheiro? Por que não tem, né? Eu me lembro que, ainda na época eu estava na ViaCred, eles pediram dinheiro para a ViaCred. Aí a gente disse, não, a gente não dá dinheiro. A gente só dá formação, educação, a gente entra com esse tipo de solução. Porque a gente acredita que isso sim muda a realidade. Porque arrumar, às vezes, o patrocínio para alguma coisa, isso outros fazem. Então, o que a ViaCred fez? Ela pagou uma consultoria de planejamento estratégico para o hospital. Acho que foi por 3 ou 4 anos seguidos. Que legal. E a partir disso surgiu esse movimento. Claro, eles também queriam. Eles também estavam dispostos. Claro. O nosso papel foi só ajudar a escolher ali quem iria fazer esse movimento com eles. E eles se transformaram no hospital. Então, às vezes é algo que nem aparece. Mas quanto cada um de você pode fazer, porque é muito fácil reclamar, né, gente? É muito fácil reclamar. Então, às vezes, a inovação, ela pode servir muito bem à sociedade. E aí a gente volta ao sonho, né? Porque você inova por quê? E para quem? Com certeza. Né? Papo gostoso, né? Bem legal, cara. O senhor está falando do Hospital do Santo Antônio, né? Que talvez o pessoal não tenha... Eu fui tratada pelo SUS lá, aproveitando que eu acho que é importante falar pelo SUS. Eu tive a minha filha lá, entrei achando que era uma coisa e era pré-eclâmpsia, né? Eu jurava que eu estava no episódio do Dr. House. Quando eu entrei na UTI, a UTI também neonatal, impressionante a qualidade. E isso faz 12 anos. Não sei como é que está hoje, né? Que está melhorando melhor, cada né? vez Hoje mais. parece que Está melhorando. Tá melhor ainda. Imagina, eu já fiquei impressionada à época. Sim. E a inovação é isso aí, né? E aí eu me senti segura. Olha que interessante, né? Porque eu fiquei com medo na hora que eu entrei. Meu Deus, né? Como é que... Eu me senti segura. E como foi importante isso para o acompanhamento, que a gente ficou meses lá dentro, né? É importante falar isso para a comunidade, para saberem o que a gente tem aqui, o que é nosso, né? Tanto que é nosso, quanto a importância do SUS também, né? Como processo de conquista civilizatória de uma nação, né? O quanto isso, 150 milhões de pessoas sendo atendidas de graça. Se eu sou americano, chinês, venho aqui, faço um transplante, saio sem pagar um centavo. Isso me dá um orgulho tão grande em termos do Brasil ter construído isso, sabe? Que... A gente tem muito problema no Brasil, né, gente? E é impressionante as oportunidades que a gente tem enquanto Brasil, né? Mas essa questão do SUS, ela é gigante. Eu inclusive foi aqui na universidade, eu fiz uma especialização vinculada a uma faculdade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que fala sobre acondicionamento psicológico, né? E vieram várias pessoas diferentes, mas teve vários professores da universidade aqui, ligados à universidade. E lá eu conheci o SUS de uma outra forma. Eu conheci esse SUS que é mais completo, né? Do que aquilo, que aquela ambulância que te leva lá quando tu sofre um acidente. Aquela coisa mais, ela é inteira, gente. Claro, a gente ainda vai demorar talvez para chegar nesse lugar, né? E talvez a inovação ainda vamos ter que experimentar algumas coisas até a gente achar o caminho correto. Mas a ideia do SUS, ela é muito completa. Ela não trata só o corpo. Ela trata todo o ser humano, tanto a parte psicológica como a parte espiritual. Ela se conecta com o ser como um todo, essa proposta de saúde, né? É um olhar completo. Claro, gente, nós temos problemas de toda ordem, né? Sempre, em todo lugar, sim. né? Mas quando teve a pandemia, onde estava o nosso pilar? Diferente de muitos países. Né? A pandemia da Covid-19 trouxe à luz esse tipo de coisa. E uma coisa que eu me lembrei agora, enquanto a gente fala de parceria e coisas e tal, eu me lembro do Centro de Inovação, né, que temos aqui em Blumenau, né? O quanto foi importante a universidade estar conectada ali, sabe, Christian? Porque, assim, se não tem uma universidade conectada ali, pode ficar muito frágil um espaço desse. Porque ele pode simplesmente se desgovernar, né? Servir a algum interesse específico. A universidade, ela
quebra essa possibilidade. Ou ela, no mínimo, coloca o pé na porta, né? Né? Eu me lembro muito bem da reitora lá nas reuniões, lá, né? A Márcia, trazendo o equilíbrio para esse troço. Vai dizendo o quanto essa conexão era fundamental, né? Você também, né, Cristian? Quantas vezes você teve nesses fóruns, nesses eventos? Mas o quanto a universidade é importante, inclusive, para esses espaços de inovação, que são criados. Agora, se eles ficam só na parte burocrático-administrativa e de sustentação do prédio, dificulta, né? você vai daqui a pouco ter empresas lá, sentadinha lá e, pô, inova aí para mim. Né? Carol, eu acho que a gente vai ter que marcar um com a Adelino para falar só do Centro de Inovação e do Distrito de Inovação, porque temos 1 minuto para fechar. E aí eu já vou pedir para fazer as considerações. Primeiro, agradecer, né, Carol, Adelino, acho que foi um papo delicioso. Espero que vocês tenham gostado. Mas eu vou pedir para, infelizmente, já fazer as considerações finais e quem sabe a gente marca um próximo. Tá bom. Gente, primeiro a vocês dois, né? Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar junto aqui. É muito bom, meu coração está quentinho, né? E eu espero que vocês tenham aproveitado um pouco esse papo aqui, né? Acho que se ficou alguma coisa daqui para que você possa fazer diferente, sonhar mais alto, voar mais alto, eu já fico bastante feliz. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.